Carlos tinha pouco mais de 30 anos quando conheceu uma mulher por quem se apaixonou. Foram 6, 7 meses, sensivelmente, de namoro, e depois resolvemos, pronto, falando português menos, juntar os trapinhos, um bocado também para dar um bocado de estabilidade à filha dela, que pronto, foi uma criança habituada que nunca teve pai, teve sempre um pai ausente. O casamento aconteceu a 25 de outubro de 1997 e pouco tempo depois, Carlos realizou um sonho: ser pai. Quase 2 anos depois, em 99, nasceu, o Ricardo nasceu. Foi sei lá, um gosto muito grande, uma loucura, o facto do Ricardo ter vindo ao mundo. Segundo Carlos, os primeiros anos de casamento foram muito positivos. Ele alega que vivia um grande amor com a mulher, porém, a determinada altura começaram a surgir problemas. A falta de diálogo, a falta de compreensão, a falta de fidelidade. Isto foi tipo um casamento, tipo a história do Titanic, cada vez sempre a afundar, até que foi ao fundo de vez. O divórcio acabou por ser consumado a 9 de dezembro de 2004 e a guarda de Ricardo passou a ser partilhada. O regime de visitas do Ricardo ficou estipulado por ordens do tribunal que o Ricardo passaria a estar comigo de sexta a domingo, das 20 de sexta às 20 de domingo, 15 em 15 dias. Estava assim terminado um casamento de 9 anos, mas apesar do divórcio litigioso, Carlos garante que esperava manter o diálogo com a ex-mulher. É bem do Ricardo que ficasse pelo menos uma espécie de uma amizade. Só, mais nada. Era a única coisa que eu pedia. Está preparado? Estou. Quer mesmo fazer isto? Quero. Muito bem. Então vou pedir que entre o José António. José António Fernandes de Landa, como sabe, é o nosso especialista do polígrafo. Vamos começar então a preparar-nos para o teste. José António vem aí. Boa tarde, José António. Vamos então começar. Já sabemos, julgo que já terá visto como é que se processa. Vamos começar então. Preparado? Sim. Vamos começar então a colocar os dispositivos. Vamos nos equipar. E não tardará nada. O carro estará então pronto. Já sabem, estes artefactos têm um propósito. Um para a respiração, outro para o ritmo cardíaco. Finalmente, também um no braço para a tensão arterial e 2 nos dedos para a transpiração. Carlos, recorde-me que tem que me responder às perguntas com um sim ou não. Talvez um não sei bem, não me lembro, não nos serve nada. Ora, muito bem, estamos quase preparados. Já sabem que este teste foi feito durante a manhã, em privado, entre os dois. Hoje e aqui, em direto, estamos apenas a confirmar os resultados da manhã. Estamos então a ultimar mesmo. A ultimar a colocação destes dispositivos. Ainda antes de começarmos, a máquina será mais uma vez afinada. Tem que ser assim. É uma máquina muito sensível. Qualquer manipulação implica depois ser devidamente afinada. Aí está, eu espero só um sinal do José António para começar. Ponha-se confortável, Carlos, e muito atento às minhas perguntas e à máquina, claro. Portanto, quando for possível, iniciaremos este inquérito. Estamos então preparados. Posso começar? Pergunta número 1. Considera-se um homem marcado desde que foi acusado de abusar sexualmente do seu filho? Sim. Pergunta número 2. Depois de ter sido indiciado por abuso sexual, pensou em vingar-se das pessoas que o acusaram? Sim.
Pergunta número 3. É verdade que a sua ex-mulher já tinha desfeito o primeiro casamento dela em tribunal? Sim. Pergunta número 4. Alguma vez teve fantasias sexuais com menores? Não. Pergunta número 5. É verdade que pouco tempo depois de ter saído de sua casa foi substituído por outro homem? Sim. Pergunta número 6. Já pensou contar ao seu filho no futuro por que razão estiveram mais de 3 anos separados? Sim. Pergunta número 7. Alguma vez se exibiu nu pela casa diante do seu filho e da sua enteada? Não. Pergunta número 8. Já consultou sites de pornografia infantil? Não. Pergunta número 9. Alguma vez abusou sexualmente do seu filho, tal Não. como foi acusado Não. pela sua ex-mulher em Não. 2005? Não. Pergunta número 10. Está disposto a perdoar as acusações graves que a sua ex-mulher lhe fez, uma vez que já recuperou o seu filho? Não. Terminou o inquérito. Vamos então avaliar aquilo que obtivemos aqui. O Zé António vai libertá-lo. Disse Zé António. Bueno, Carlos, aquí está la verdad. Aqui está a verdade? Muito bem. Algum comentário, José António? Pues pienso que tiene prisa por conocer la verdad, ¿o no? Tem pressa para conhecer a verdade? Tem pressa. Tenho porque sempre foi aquilo que eu mais quis, é provar. Durante estes 3 anos eu ia atendendo a todos os exames médicos, psicólogos, pedopsiquiatras, seja aquilo que for, eu provei ao tribunal que nunca houve qualquer tentativa, fosse aquilo que fosse. Consegui que... Ainda antes da sentença? Ainda antes da sentença, se eu já tinha orgulho nele, Júlia, após a sentença, ainda mais orgulho tive do meu filho. Porque o meu filho foi ouvido em tribunal perante a juíza e o Ministério Público e negou todas as acusações que me foram feitas. O seu filho tem hoje que idade? Fez... Há um mês atrás, faz hoje um mês, que fez 9 anos. Tão novinho para ser submetido a uma coisa destas. É aquilo que eu mais critico. Foi que o meu filho, durante 3 anos, foi exposto a uma coisa que, se a guerra era entre os pais, ele não tinha que ser posto no meio disto. Vamos então preparar então, Carlos. À pergunta: alguma vez teve fantasias sexuais com menores? Carlos respondeu não. O polígrafo. O polígrafo afirma que o Carlos diz a verdade. Y hemos puesto esta pregunta porque especialmente de alguna forma se ha puesto en duda la orientación, incluso la orientación sexual de Carlos.
Portanto, foi posta em causa a sua orientação sexual e... Foi. Vamos à próxima pergunta. Alguma vez se exibiu nu pela casa diante do seu filho e da sua enteada? O Carlos, a esta pergunta, respondeu não. O polígrafo? O polígrafo diz que o Carlos diz a verdade. Sí, Carlos no es una persona exhibicionista, que sería de alguna forma lo que llevaría a pensar que podía estar provocando a los menores. No es una persona exhibicionista. Não é, portanto, uma pessoa com tendências exibicionistas, portanto, não estaria a provocar os menores com um comportamento destes. À pergunta: já consultou sites de pornografia infantil? Carlos respondeu não. Polígrafo afirma que o Carlos diz a verdade. Esto es algo que está en este momento en todo el mundo. Cada vez la policía está descubriendo más pedófilos, más gente que entra en este tipo de sites. Y bueno, podría corresponder a la figura de la acusación que hacen sobre Carlos. À pergunta: alguma vez abusou sexualmente o seu filho, tal como foi acusado pela sua ex-mulher em 2005? O Carlos respondeu não. Polígrafo. Polígrafo afirma que o Carlos diz a verdade. Um aplauso para o Carlos. Bueno. Pienso que Carlos, que ha buscado en la televisión, en programas por la mañana, pero no había ningún programa, excepto As tardes de Julia, donde se pudiera acreditar su verdad. Y has tenido tu momento y mis cumprimentos. Muito obrigada, José António. Até a próxima semana. Carlos.